certo? A gente traz transferência de conhecimento para a gente, porque a gente tem intenção de fazer isso aqui, certo? Então, se você for colocar no mesmo nível, né, a gente não está pedindo para que software livre seja mais importante que software proprietário. Simplesmente coloca as mesmas requisições, peça para a empresa de software proprietário e fala assim, olha, a gente quer transferência de conhecimento, a gente quer desenvolvimento no Brasil, a gente quer gente que conheça o software aqui no Brasil e seja capaz de modificar o software. E aí a gente vai descobrir que o nosso software vai custar mais caro, porque tem mais benefícios para o país. O Oliva citou uma coisa super importante que foi serviços. Né? Hoje em dia, o mercado de software, licenciamento de software é um pedacinho de nada. Serviço é a grande sacada. E na sua palestra o senhor falou sobre cloud computing, certo? Cloud computing é serviço, certo? E quando você coloca qualquer coisa no cloud computing, você tem que ser capaz de inicializar vários computadores na rede, certo? E como é que você faz o licenciamento disso? As empresas de software proprietário não têm solução para isso ainda. Elas não deixam você startar 50 máquinas para rodar durante uma hora e desligar essas máquinas. Porque elas querem te cobrar o licenciamento para o resto da vida. Certo? Software livre é o que está drivando, é o que está criando toda a parte de cloud computing. Porque você consegue pegar uma máquina, e você starta 50 máquinas, usa elas 50 máquinas para fazer algum processamento, e você não está pagando licenciamento para cada um dessas. Certo? Então, software livre é o futuro para a gente fazer inovação no país. E a gente não precisa a gente só precisa ser considerado a sério. É só isso. É isso. Obrigado. Boa. Daniela, da Transparência Hacker. O Sérgio me apresentou, né? Sou da Transparência Hacker e só para te contar um pouco de como essa história começou, a Transparência Hacker começou no Transparência Hack Day, que foi em outubro de 2009, no momento em que existia pouquíssima interlocução de governo para falar desses temas. Para falar de dados abertos, que é um movimento internacional, mas até mesmo para falar sobre política, internet e as interações possíveis entre essas duas coisas tão ligadas. E de lá para cá, a comunidade cresceu bastante. Hoje a gente tem 600 pessoas numa lista de discussão na rede, produzindo não apenas conversa, mas projetos juntas. E a gente conseguiu abrir um canal de diálogo com o poder público, que muitas vezes é um diálogo provocativo, mas não é porque é muito mais fácil estar da nossa ponta e a gente pode só cobrar e reclamar, mas sim porque até agora a gente está fazendo boa parte do trabalho sozinho. Então essa transparência que a gente acha que tem que acontecer na hora que a sociedade se apropria da informação pública e usa, para a gente estar fazendo ela até agora, a gente está fazendo quase todo o trabalho. Então assim, algumas iniciativas recentes mostram que o ritmo do governo pode mudar. Que dá para fazer, por exemplo, abertura e transparência do jeito certo, do jeito que a gente precisa, para poder usar essa informação para construir coisa nova de verdade, rápido e de um jeito efetivo. Eu espero que a vontade manifestada do MCT de se engajar nessa história se manifeste dessa forma, que seja rápido e que de fato aconteça. Assim. A gente, quando começou a falar de transparência hacker, imaginava que não ia ter nem vontade política. A gente não imaginava que o governo ia ser um interlocutor necessário. A gente viu muita vontade política em 2 anos. A ação política a gente vê menos. E assim, e a gente sabe que não é à toa, a gente sabe que é difícil movimentar grandes instituições, é difícil movimentar a máquina e tal, mas enfim, estamos aqui esperando que o ritmo que as coisas acontecem no FISL e nas comunidades de software livre possa, na verdade, contaminar um pouco como o governo funciona. Mas só queria falar também que a gente tem essa pauta dos dados abertos, informações de governo abertas para a sociedade, com o objetivo de apropriação pelas pessoas, então abertas não só para a gente ver, mas para a gente usar e construir projeto, mas que isso é parte, na verdade, de um interesse muito maior. Né? Então, se a gente quer a abertura e a transparência dos governos, principalmente para usar a informação como um jeito de distribuir poder verdadeiro entre as pessoas. E acho que é importante entender que essa é a última milha em que a gente precisa chegar. Então, a gente está usando informação pública aí como uma camada de trazer interação entre cidadão e governo em prol do interesse público do jeito como nunca aconteceu antes. Né? Em tantas outras esferas que precisavam tanto de intermediação antes, essa relação mudou, por que na política ela não pode mudar? E um dos primeiros projetos que a gente discutia no Hack Day era a possibilidade de fazer o mesmo grid que o Madog está falando para fazer o grid público. Então, por que as informações de governo têm que estar guardadas nos servidores de governo? Olha o que aconteceu nas últimas semanas. Né? Assim, tem um entendimento todo torto dessa história dos ataques aos sites, porque o fato é que essas informações estarem presas dentro dos servidores de governo não é mais necessário que seja assim. Porque eu não tenho dado de governo circulando em rede P2P.
Assim, o site sair do ar, a minha avaliação disso, sinceramente, é que os sites são pouquíssimo úteis, eles têm pouco serviço, eles quase só têm conteúdo editorial, e os dados poderiam estar no nosso poder há muito mais tempo. Isso podia ser muito menos significativo do que foi. Né? Então, assim, dá a impressão que é um protesto que você está jogando pedra numa vitrine sem entrar na loja para pegar nada, sabe? Coisa um pouco... Não tem muito fundamento, na verdade. E, ao mesmo tempo, é legítimo, e eu acho que a gente tem que olhar para essa história para dar um passo à frente, né? E a história do grid tinha um pouco a ver com isso, né? Eu não apenas quero ver os dados, mas eu quero poder possuí-los na minha máquina. Por que não? Por que a gente não pode montar um mega computador virtual para armazenar essas informações? O que isso impacta no nosso entendimento do que é política? Última coisa. Acho que de tudo que foi falado aqui, vai ser falado aqui, é fácil entender que os movimentos mais interessantes da rede são esses que são dispersos, autônomos, emergentes e que estão acontecendo nas pontas. Acho que qualquer política de inovação tem que respeitar essas características e isso tem que ser interesse primário. Qualquer coisa que endureça o processo não vai chegar na ponta, não vai chegar onde ela precisa chegar. A gente estava, essa semana, sabendo da sua vinda e muitas conversas, apareceu até muitas coisas que as pessoas já falaram aqui. A história do laboratório de garagem, do hackerspace. A gente adoraria ver o MCT puxar uma política de pontos hacker. Né? Assim, o digital não pode morar só no Ministério da Cultura, como ele morou nos últimos anos. Então, assim, o que foi feito com os pontos de cultura, uma política fantástica. Até por isso. Mas se você pensar nas políticas sensacionais dos últimos 8 anos, que reconheciam o que já se produzia de cultura na ponta, empoderavam esse agente. Por que a gente não pode fazer pontos hacker como a gente tinha pontos de cultura? Pontos de ciência e tecnologia. Pontos de ciência e tecnologia. Então, assim, incentivar que o que já está sendo feito nas pontas seja reconhecido. E não, sem precisar de CNPJ, sem precisar ser ONG, sem endurecer. Acho que isso tem que ser a coisa primeira, né? Só para... a gente está montando um ponto hacker móvel. Então, a comunidade de transparência hacker está comprando um ônibus. E já tem 80 pessoas que colaboraram com esse projeto. Eu não posso deixar de aproveitar uma sala cheia para dizer que a gente também pede a colaboração de todos vocês. A partir de R$10. E a partir de R$10, né? A gente está fazendo... Esse projeto está sendo comprado... O ônibus está sendo comprado pela comunidade no Catarse, que é uma plataforma de microfinanciamento. Então, essas 74 pessoas já conseguiram juntar 9.610. Manda pro Catarse! 9.670. Você ganhou um adesivo, né? Gente, vamos lá. Anauac de Paula Gil. Meu nome é Anauac, eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Sou desenvolvedor e membro da comunidade Software Livre desde que me lembro. E sou desenvolvedor de uma solução chamada Kia Panel, que foi a primeira solução pessoa física a fazer parte do portal Software Público, né, lá no Ministério do Planejamento. E eu queria levantar uma bola que está bem na linha da última parte da fala dela, que é o grau de dificuldade de interação do Estado com o indivíduo desenvolvedor de tecnologia. Lindo, eu estou lá no portal do software público. Eu doei o meu software nos termos que o governo achou que seriam interessantes para o governo e também já tinha doado para a sociedade antes, a partir do momento que é software público. O que eu recebo em troca? Nada. Um tapinha nas costas. Uma iniciativa, só para dar um exemplo clássico, o Banco do Brasil decide, logo após o lançamento do portal do software público, abrir um grid de computadores para que os desenvolvedores do portal pudessem contar com computação na nuvem e poder reduzir custos. Eu não posso fazer parte disso, porque eu sou pessoa física. Eu não tenho CNPJ, eu não tenho ONG. Eu não consigo receber os financiamentos do FINEP porque eu tenho que me associar ou a uma universidade ou a uma empresa para poder receber esses financiamentos. Eu não consigo encaixar meu projeto em nenhum recurso do CNPq. Então, irmão, tapinha nas costas, obrigado pelo teu apoio, e vai passar bem e vai te alimentar do jeito que você puder. E além disso, vai fazer software livre. E além disso, vai morar na Paraíba. E além disso, vai ter um nome feio como o meu.